Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a nossa aula 53 de Física. Nós ainda estamos vendo o conteúdo de movimento circular uniforme. Está acabando. Até agora nós já vimos o que é período, o que é frequência. Já. Olá, turma do nono ano. Já. Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a nossa aula 53 de Física. Nós ainda estamos vendo o conteúdo de movimento circular uniforme. Até agora, nós já aprendemos como transformar graus em radianos e também verificamos o que é frequência, período, velocidade angular e velocidade escalar ou linear no movimento circular uniforme. Ainda faltam duas grandezas físicas, a aceleração centrípeta e também a força centrípeta. Mas a força centrípeta ela está dentro do campo da dinâmica, porque ainda estamos trabalhando a cinemática. Mas dentro do movimento circular uniforme, além da aceleração centrípeta, falta verificarmos o acoplamento de polias, ou o mais comum que nós veremos nas nossas aulas, será justamente a transmissão de movimento, tá certo? Então, nós vamos, na aula de hoje, entender o que é a aceleração centrípeta, como ela atua, como ela funciona, onde ela pode ser definida, determinada ou encontrada, e também resolvermos alguns exercícios de fixação relacionados ao conteúdo, ao assunto. Então, vamos ao quadro negro. Então, aqui nós temos a aceleração centrípeta. Bom, suponha que um ponto material de massa m esteja efetuando um movimento circular uniforme nesse sentido, no sentido anti-horário. Então, nós temos aqui um MCU, um movimento circular uniforme que obedece todas as definições desse conceito, desse conteúdo. Aí, nós percebemos que o movimento dessa partícula aqui, de massa m, ele vai mudando constantemente de direção e sentido, certo? Porque nesse momento aqui, nesse ponto aqui, a velocidade escalar e linear, ela está apontando para uma direção inclinada e o sentido também é inclinado e aponta para o sentido noroeste, como vocês podem observar. Perceba que aqui é o raio, que é a distância da periferia até o centro. E o que é esta seta, que nesse caso é perpendicular à velocidade escalar ou linear? Como nós podemos observar aí, ó, é perpendicular. Essa seta que aponta para o centro, ela é justamente a aceleração centrípeta, certo? A aceleração centrípeta, ela sempre vai ser perpendicular à velocidade escalar ou linear, ok? Sempre vai ser assim, formar um ângulo de 90 graus, como vocês podem observar aí, ó, certo? Sempre vai formar um ângulo de 90 graus aí, finalmente. Então,
o que é a aceleração centrípeta? Então, peguem a definição aí agora, tá? Para eu não ter que perder tempo copiando, já que não é tão fácil escrever com o mouse, a definição de aceleração centrípeta é essa. A aceleração centrípeta, que na física recebe o símbolo A índice CP, ou seja, esse símbolo aqui, certo? ACP, quer dizer a aceleração centrípeta, certo? E o que é a aceleração centrípeta? Bom, pessoal, a aceleração centrípeta é a grandeza responsável pela mudança de direção e sentido da velocidade escalar v. Então, perceba que nesse instante aqui, a velocidade está inclinada, mas suponha que a massa do corpo estivesse aqui, ó, nessa posição, certo? Como é que seria, vetorialmente, a velocidade linear ou escalar dessa massa m, já que ela está descrevendo um movimento circular uniforme? Então, como é que seria? Então, a velocidade escalar apontaria para cá, ó, certo? Para a direita. Seria na direção horizontal e o sentido seria para a direita. Perceba que já mudou de direção e de sentido. Será que mudou a intensidade? Mudou o módulo? Não. A intensidade e o módulo da velocidade escalar ela não mudou porque o raio nem aumentou nem diminuiu. O raio permaneceu constante, que é essa distância da borda da circunferência, né, até o centro. Isso é o raio. Então, se o raio não aumenta nem diminui, a velocidade escalar ela vai permanecer a mesma durante todo o movimento circular uniforme, tá? Então, apenas vetorialmente ela vai mudar de direção e sentido, tá bom? Então, nesse caso, a aceleração centrípeta ela vai continuar apontando para cá, ó, para o centro da circunferência. E aqui nós temos, mais uma vez, um ângulo de 90 graus, como vocês podem observar. Então, sempre a velocidade escalar, v, ela vai ser perpendicular à aceleração centrípeta. Esse símbolo aí quer dizer justamente o quê? Esse símbolo quer dizer perpendicular. Então, a velocidade escalar sempre vai ser perpendicular à aceleração centrípeta, ok? Então, nesse caso aí, nós podemos verificar que a aceleração centrípeta ela é responsável, é a grandeza física responsável pela mudança de direção e sentido dessa velocidade aqui, ó, da velocidade escalar, ok? Sempre quem vai ser responsável pela mudança de direção e sentido da velocidade escalar vai ser justamente isso aqui, ó, a aceleração centrípeta, ok? Sempre vai ser isso. Então, para efeito de entendimento, perceba que a velocidade escalar estava inclinada nessa posição aqui. Vou chamar essa aqui de posição 1 e vou chamar essa posição aqui de posição 2. Tá certo? Então, na posição 1, a velocidade escalar ela está inclinada, certo? Até que nesse ponto aqui ela vai ficar horizontal. Então, ela vai fazendo esse percurso aqui, ó, acompanhando, tangenciando a circunferência. Ela sempre tangencia o perímetro da circunferência, ok? Então, nesse ponto aqui, no ponto 1, a velocidade escalar está inclinada e apontando no sentido noroeste. Já no ponto 2, ela está fazendo esse trajeto aqui, ó, ela tangencia a borda da circunferência. Então, no ponto 2, ela está na direção horizontal, ó, horizontal, e o sentido dela apontado para a direita. O sentido aponta para a direita, tá bom? Então, a velocidade escalar, ela está sempre mudando
de direção e sentido. E quem é responsável por essa mudança de direção e sentido? É isso aqui, tá? Ó, a aceleração centrípeta. Tá ok, pessoal? Então, como é matematicamente a fórmula da aceleração centrípeta? Então, matematicamente, a aceleração centrípeta, ACP, é igual ao quadrado da velocidade escalar dividido pelo raio da circunferência. Essa aqui é a fórmula da aceleração centrípeta, ok? Fórmula matemática da aceleração centrípeta, tá certo? Tem uma fórmula da velocidade escalar, que é essa aqui, ó, V igual a ômega vezes o raio, né? Tem essa fórmula aqui que a gente já conhece para a velocidade escalar, ômega vezes o raio. Vamos só substituir essa fórmula aqui da velocidade escalar nessa fórmula aqui da aceleração centrípeta. Aqui é a nossa primeira fórmula. Ela é a mais comum e a mais utilizada para resolvermos exercícios que envolvem aceleração centrípeta, ok? Então, substituindo, nós temos aceleração centrípeta, ACP, que vai ser igual V ao quadrado. Quem é V? V é ômega vezes R, não é? Ômega vezes R. Então, no lugar de V, nós colocamos ômega vezes R, que vai ser elevado ao quadrado. Então, vou colocar entre parênteses, né? Vai ficar ômega vezes R que vai ser elevado ao quadrado, ok? Dividido por quem? Dividido por R. Nesse caso, nós temos o seguinte: tudo que está dentro do parêntese eleva-se ao quadrado. Então, ômega vezes R ao quadrado vai ficar ômega ao quadrado vezes R ao quadrado, né? R ao quadrado dividido por quem? Dividido por R. R ao quadrado é R vezes R, né? Então, vou cancelar esse 2 com esse R, porque se eu multiplicar, né, R por si próprio, né, porque R ao quadrado é R vezes R, então eu vou ter dois R's em cima e vou ter um R embaixo. Então, eu cancelo um R com um R, tá certo? Então, ficou justamente a minha fórmula essa, ó. ACP igual a ômega ao quadrado vezes R. Vou fazer isso aqui um pouco melhor. Ômega ao quadrado vezes R. Ok? Tá aí a segunda fórmula para a aceleração centrípeta, ok, pessoal? Essa aqui é a nossa segunda fórmula para a aceleração centrípeta. Pronto, o que tínhamos de entender sobre a aceleração centrípeta está aí. Agora nós vamos partir para os exercícios de fixação, ok? Então vamos voltar para os exercícios de fixação. Antes de resolvermos os exercícios,
ainda faltam algumas questões dos assuntos passados, que envolvem, por exemplo, período, frequência, velocidade angular e velocidade escalar, tá? Na sequência é que nós vamos ter exercícios de aceleração centrípeta, mas o conteúdo já está dado. Para resumir, a aceleração centrípeta é a grandeza física que é responsável pela mudança de direção e de sentido da velocidade escalar, ok? Basta entendermos isso, que ela sempre vai ser perpendicular à velocidade escalar, e a velocidade escalar ela sempre tangencia o perímetro da circunferência, tá bom? Vamos verificar as questões. Como vocês podem verificar, na aula passada, certo? Nós resolvemos até a questão 17, ou seja, até a aula 52 tínhamos resolvido até a questão 17. Então, nós vamos partir, obviamente, nessa sequência, da questão 18 em diante. Então, vamos para os exercícios de fixação da aula de hoje. A questão 18, que foi da Unesp. Copiem a questão e tentem resolver sozinhos, baseados justamente no que nós vimos até agora, no conteúdo que já vimos até aqui. Tá certo? Diz assim: o comprimento da banda de rodagem, ou seja, da circunferência externa do pneu de uma bicicleta é de aproximadamente 2 metros. Então, o comprimento da banda de rodagem, ou seja, o comprimento de quem? Da circunferência externa, tá certo? Do pneu de uma bicicleta, vale 2 metros. Determine o número N de voltas, ou seja, de rotações, dadas pela roda da bicicleta quando o ciclista percorre uma distância de 6 quilômetros. Isso é o item A. Quanto é que vale o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência vale 2 metros. E ele quer saber quantas rotações ou quantas voltas esse pneu deu percorrendo uma distância de 6 km. Então, quer saber o número N de voltas. E no item B, supondo que essa distância tenha sido percorrida com velocidade constante de 18 km por hora, determine em Hz a frequência de rotação da roda durante o percurso. Então, ele quer saber o número de voltas e depois a frequência, certo? Do número de voltas que essa roda deu durante esse percurso. Lembrando que para percorrer essa distância, esse pneu descreveu uma trajetória justamente de velocidade 18 km por hora, tá? Então, calcular a frequência desse percurso em Hertz, né? A frequência com que a roda, o pneu dessa bicicleta gira, né? Calcular a frequência em Hertz. Então, vamos lá para o quadro negro. Percebam aqui, pessoal, os dados da questão. Questão 18. O comprimento da circunferência vale 2 metros. A distância que a bicicleta percorreu foi de 6 km, ou seja, de 6.000 metros. Então já transforma logo quilômetro para metro, ok? A velocidade foi de 18 km por hora. Então, transforma quilômetro por hora para metro por segundo. Divide 18 por 3,6. 18 por 3,6 vai dar 5. Então a velocidade vai ser 5 metros por segundo. Essa velocidade aqui é justamente a velocidade escalar, a velocidade linear, ok? A velocidade linear. Então, verificando isso, o que a questão quer? O número de voltas efetuadas em um determinado intervalo de tempo. Que tempo foi esse? O tempo justamente que ele fez esse percurso de 6.000 metros. Então, vamos calcular N, que é o número de voltas efetuadas pelo pneu. Mas como é que eu vou efetuar o número de voltas efetuadas pelo pneu?
já que eu não tenho uma frequência, nem tenho o período, que é o tempo necessário para a realização de uma volta completa. Então, pessoal, é só você fazer o seguinte: verifique a distância total. A distância total foi de 6.000 metros. 6.000 metros. 6 quilômetros, 6.000 metros. Então, você vai pegar simplesmente, no raciocínio lógico, dividir 6.000 por 2. Você vai dividir 6.000 metros por 2 metros. Por quê? Você vai fazer essa seguinte relação. Uma volta, certo? Uma volta está para quantos metros? Né? Verifique. O pneu dá uma volta completa e essa volta completa tem um comprimento de 2 metros, ok? Por quê? Porque 2 metros é o comprimento da circunferência, é o comprimento de uma volta completa. Então, uma volta completa equivale a 2 metros. Então, quanto equivale 6.000 metros? 6.000 metros vai dar quantas voltas? Né? Faça o raciocínio. É simples, né? Então, regra de 3. Então, vai dar X voltas. Eu não sei, né? Vai dar X voltas. Então, eu cancelo metro com metro e vou fazer o seguinte: 2 vezes X, 2x, que é igual a quem? Que é igual a 6.000 vezes 1. 6.000 vezes 1 vai dar 6.000. Ou seja, 6.000 voltas dividido justamente por quem? 6.000 dividido por 2. 3.000. Então vão ser 3.000 voltas, ok? 6.000 dividido por 2 é 3.000, tá ok? Porque o inverso da multiplicação é a divisão. Então o 2 que está aqui multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado dividindo, então vai dar 6.000 dividido por 2, que dá 3.000. Então o número de voltas é esse: 3.000 voltas. Esse aqui é o valor de N. Eu vou até tirar X e colocar N, tá bom? Para ficar mais fácil de entendermos. Então, N já respondemos. Já respondemos aqui o item A. O que pede o item B? A frequência, né? A frequência é igual a 1 sobre o período, né? 1 sobre o período. A gente não tem o período, certo? Que é o tempo necessário para a realização de uma volta completa. Só que nós podemos calcular, nesse caso, o tempo gasto para fazer esse trajeto. Então, que tempo foi esse? Ele está subentendido aí na questão. Perceba que a bicicleta, ela fez esse trajeto de 6 km, de 6.000 metros, né? Percorrendo esse trajeto com uma velocidade constante de 5 metros por segundo. Foi 18 km por hora, mas é 5 metros por segundo. Então, velocidade média, se lembra a fórmula da velocidade média? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Não é isso? ΔS sobre ΔT. Pronto. Vamos encontrar o ΔT. Encontrar o tempo gasto para a realização desse trajeto. E aí nós aplicamos na fórmula da frequência, naquela fórmula F sobre ΔT. Então, substituindo os valores, vamos lá, no lugar da velocidade média, isso aqui, tá, pessoal, é a velocidade média, 5 metros por segundo, porque é uma velocidade constante. Então vai ser 5
igual a quem? ΔS, que vale justamente quem? 6.000 metros. Eu vou trazer para o outro quadro, tá? Eu vou trazer para o quadro, para o próximo quadro, para ficar mais fácil. Então vamos fazer aqui um novo quadro. Então, nesse caso, ΔT será justamente quem? Só troquei de posição, tá? Ó, ΔT vem para o lugar de VM e VM vem para o lugar de ΔT. Meio pelos extremos, ó. Meio pelos extremos, tá certo? Multiplicação em cruz. Então vai ser ΔS sobre a velocidade média. Essa é a velocidade V. Então nós temos o valor de ΔS, que é a distância percorrida pela bicicleta, 6.000 metros. Dividido por quem? Dividido pela velocidade média, que foi 5. Lembrando que você não pode colocar 18 aqui embaixo, porque tudo tem que estar de acordo com o sistema internacional. 6.000 metros e a velocidade é 5 metros por segundo. Então vai ser 6.000 dividido por 5. Então ΔT vale justamente quem? ΔT vale 6.000 dividido por 5 vai ser 300. É isso? Já 6.000 dividido por 5 é 1.200, ok? 6.000 dividido por 5 é 1.200. Então, ΔT é igual a 1.200 segundos. 6.000 metros, certo? Dividido por 5 metros por segundo. Então ele fez esse trajeto de 6 quilômetros com velocidade de 5 metros por segundo. Ele fez esse trajeto de 6.000 metros em um tempo de 1.200 segundos, tá certo? Tá aí, ó, 1.200 segundos. Então como é que eu vou calcular a frequência? Que é a pergunta do item B. A frequência é justamente quem? A frequência é N sobre ΔT. Lembra da fórmula da frequência? N sobre ΔT. Nós já encontramos o valor de N e já encontramos o valor de ΔT. A questão é um pouco mais elaborada, né? Esta. Então são quantas voltas? 3.000 voltas. 3.000 voltas. 3.000 dividido pelo tempo. 3.000 dividido por 1.200. Então vou cancelar um zero com um zero e vou cancelar também mais um zero com outro zero e dividir 30 por 12, que vai dar justamente a frequência, que vai ser dada em Hz. A frequência vai ser 2,5 Hz. Esse aqui é justamente o valor da frequência com que a roda, o pneu dessa bicicleta gira no decorrer do tempo, certo?
2,5 Hz. Essa aqui é a frequência da rotação desse pneu. Isso aqui é a resposta do item B. Tá ok, pessoal? Então vamos parar por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Valeu, galera!